Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Amém? Hoje a leitura é um pouco extensa, então a gente vai fazer ela por etapas, tá bom? A gente vai ler os primeiros 3 versículos e durante a mensagem a gente vai lendo o restante, para não ficar cansativo aqui, tá bom? Então, depois que a gente terminar de ler, mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos, depois você mantém a sua Bíblia aberta, tá bom? Amém? Os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não matavam ninguém, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Amém? Pode sentar. A leitura só até aqui por enquanto, tá bom? Irmãos, nesse mês de outubro nós temos aqui na nossa igreja a Semana da Família, né? E Deus colocou algo no meu coração, né, que não vai ser só a Semana da Família, vai ser o mês da família. Então nós vamos ministrar aí 5 mensagens nesse mês falando sobre família, né? A última delas finalizando a Semana da Família. Tá vendo? Você já sabe quem prega no encerramento. Tá bom? Então, hoje o tema da nossa mensagem é: não desista da sua família. Queria fazer um exercício com você agora, sabe? Pensa naquele parente seu que te dá trabalho, sabe? Pensa nele agora aí, ok? Foi fácil? Foi fácil? Hã? Talvez, olha só, se você pensou em muitos, talvez quem esteja dando trabalho não são eles, viu? Talvez seja você. Se você não conseguiu pensar em ninguém, também isso é um sinal de alerta. Talvez você não está convivendo tanto em família como deveria, né? Irmãos, hoje de manhã a gente estava comentando, né? A gente não deu um nome para a série, né? A série é sobre família. Mas se eu fosse dar um título para a série, talvez seria Casos de Família, né? Você já viu aquele programa, Casos de Família? Eu confesso que eu nunca assisti, né? Eu nunca tive paciência, não. Mas hoje eu estava pesquisando as pautas do programa Casos de Família, né? E eu vi lá que o programa se baseia em parentes problemáticos, né? Ah, meu marido, meu genro, minha nora, meu primo, meu filho, enfim. E eu percebi que a pauta lá não é muito diferente do que a gente escuta no gabinete pastoral. Não é muito do que a gente escuta nas ligações de vez em quando, às vezes, né, em horários um tanto diferentes, né? Então, a gente percebe que para ter problemas familiares, basta ter uma família. Se você tem uma família, você está sujeito a isso. É bem provável que você vai ter problemas, né? Por quê? Porque a família ela é formada por pessoas imperfeitas, né? Por pessoas que têm erros, por pessoas que têm defeitos. E qual que é a raiz dos problemas? É o nosso pecado, são as nossas diferenças, enfim. O que não faltam são motivos para a gente ter problema em casa, né, em família. Então, tem gente que gosta de falar do irmão, do pai, do cônjuge, do cunhado, do genro, da nora, do sogro, da sogra, do primo. Mas você já parou para pensar que tipo de cunhado você é? Que tipo de filho você é? Que tipo de pai você é? Que tipo de cônjuge você é? Que tipo de primo você é? Sabe, porque às vezes eu me coloco nesse lugar e falo assim, sabe uma coisa? Meus cunhados são uma bênção, porque chato mesmo deve ser eu. Imagina ter o pastor Ebers de cunhado, misericórdia. Imagina ter o pastor Ebers como parente, sangue de Jesus tem poder, né? Por quê? Porque a gente for olhar, o tanto que a gente é problemático, a gente fica um pouquinho mais aliviado, né? A gente pensa assim, eu acho que o problema é porque todo mundo tem defeito mesmo, né? Então, ao longo desse mês de outubro, eu quero falar sobre a sua família, aquele pessoal que mora junto com você lá na sua casa,
Mas eu quero falar também com a família, eu diria, de segundo grau. É o pessoal que não mora dentro da sua casa, mas convive com você. Né? Aí entra os cunhados, entra o genro, a nora, entra os primos, entra um pessoal aí diferente aí, né? Mas eu quero falar também, com certeza, nós vamos falar também dos parentes mais distantes e também vamos falar da família da fé. Então, o assunto família ele é bem abrangente. Se a gente quisesse falar o resto do ano só sobre família, a gente poderia falar e ainda ia faltar assunto. Né? Ou melhor, ia sobrar assunto. Né? Mas hoje nós vamos usar como pano de fundo um problema que Davi teve que enfrentar. Olha só, Davi, o amado de Deus, o homem segundo o coração de Deus, teve problema, gente. A gente vai olhar lá, Salomão teve problema. A gente vai olhar lá, Abraão teve problema. A gente vai olhar, Gideão teve. Todo mundo teve problema em família, todo mundo teve dificuldade. Então, não ache que você é especial demais, tá bom? Não acha que alguém está de marcação com você, né? Todos nós temos problemas. Todos nós, e muitas vezes nós é que somos os problemas. Essa talvez seja a parte mais dura. E a conclusão que eu quero chegar com você nessa noite é justamente essa. Não desista da sua família. Teve gente que só de ver o assunto já deu vontade de ir embora. Falei assim, pastor, o senhor não sabe o que eu passo. O senhor não sabe como é que é lá em casa. É porque o senhor não conhece o fulano de tal. Eu não conheço não, mas eu conheço os outros. E a Bíblia vai nos dar um pano de fundo bem interessante aí. Então, vai se acomodando aí na cadeira, vai abrindo o coração, vai baixando a guarda, porque Deus te trouxe aqui, porque Deus quer falar com você nessa noite. Amém? Então, você que colocou na live aí por acaso, sem querer, Deus também quer falar com você que está nos assistindo pela internet. Tá? Então, vamos tentar aqui ver o problema. O texto que a gente leu aqui dá uma pequena introdução, e eu trazendo o que vem antes aqui, eu poderia dizer o seguinte, que tudo começa com um problema entre sogro e genro. Sabe por quê? Porque Davi está onde está, porque o sogro dele queria matar ele. Está vendo que não é só na sua casa? Está vendo que não é só na sua família? Aqui, ó, o sogro queria matar o genro Davi. Aí Davi, fugindo dos sogros, fugindo de Saul, ele resolveu habitar na terra dos filisteus, irmão. E é difícil a gente entender isso, sabe? É você pensar o seguinte, Davi, flamenguista, se sentia mais seguro no meio da torcida organizada do Vasco do que na casa do sogro. A aplicação é quase essa. Por quê? Porque ele viu que o negócio estava feio, então ele foi se esconder lá na terra dos filisteus. Ele chegou numa cidade lá chamada Gate, né? E lembra que eu falei? Os filisteus eram os inimigos de Israel. Por exemplo, o Golias que o Davi matou era filisteu. E foi lá que ele foi pedir abrigo. Foi lá que ele foi se esconder. E a estratégia até deu certo, né? Porque depois que chegou lá, Saul não quis mais perseguir Davi. E quando chegou lá, Davi procurou o rei de Gate, o rei Aquis, e falou assim, ó, você podia arrumar um lugar para mim ficar. Ah, é? Tem quantas pessoas com você? Não, só está eu. E mais 600 famílias. Imagina, gente, hein? Então vamos imaginar assim, né? Se cada família tem homem, mulher e filho, tem 2.000 pessoas aí quase. Então, depois de uma pressão, eles deram uma cidade para Davi, os seus 600 homens e as suas famílias. A cidade de Ziclag. Eu sei que é quase um trava-língua, né? Fala assim, Ziclag. Tá vendo? É só eu que vou ficar repetindo isso. Não, fala de novo, Ziclag. Então, e aí Davi e seus homens moraram lá mais ou menos aí 1 ano e 4 meses. Ou seja, não foi uma temporada curta, não. Foi um tempinho considerável. E, como forma de pagamento, Davi tinha que batalhar as guerras dos filisteus. Então, Davi agora está vestindo a camisa do inimigo e está lutando por eles e está sendo vencedor, está ganhando batalhas, as coisas estão dando certo. E aí, um dia tem uma guerra grande. Está lá os filisteus com 100.000 homens e Davi lá e seus 600 homens. Na hora que os líderes ali olhou, falou assim, peraí, eu conheço aquele cara ali. Mas não foi ele que matou Golias? E ele, o que ele está fazendo ali? Aí eu, não, ele agora é do nosso lado. Aí, do nosso lado. Ele é um infiltrado, rapaz.
Na hora que o pessoal começar aqui, ele vai começar a cortar as nossas cabeças. Ele, não, mas ele está lutando com a gente já tem tempo. Não, não quero saber, manda ele embora. Aí aconteceu, Davi, o rei Aquis foi lá, falou com Davi, Davi chamou os seus 600 homens e falou assim, gente, essa guerra aqui a gente não vai precisar lutar não, vamos embora para casa. E aí, imagine eles voltando para casa. Oh, que benção. Tem um negócio bom no trabalho, é a tal da folga, não é mesmo? Já viu? Já viu quando o patrão fala assim, ó, pode ir embora mais cedo? Amanhã não tem expediente. É uma notícia boa, né? Então, eles foram liberados, assim, ó, vocês não vão ter que lutar essa batalha. Então, imagine eles voltando para casa, assim, rapaz, chegar em casa. Chegar em casa. Vou aproveitar o tempo com a patroa, quem sabe fazer um churrasco, ver como é que estão os meninos. 3 dias viajando. E na hora que eles chegaram ao destino, a notícia foi a pior possível. A cidade estava destruída. E todas as famílias foram sequestradas. Tinham sido levadas pelos amalequitas. Inclusive a família de Davi. As esposas de Davi, Ainoã e Abigail, foram levadas. Né? Não vou entrar no mérito que Davi tinha 2 esposas no outro dia, a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas tinha. E as esposas dos soldados, os filhos de todo mundo foi levado também. Então, a gente vai usar esse texto, essa história, como instrumento de aprendizado para nós nessa noite. Por quê? Porque talvez você também esteja passando por problemas familiares. Talvez você perdeu alguém. Quando eu digo perder alguém, não é que morreu, não. Talvez você perdeu o contato com alguém. Talvez você se encontre hoje distante de algum dos seus familiares. Talvez foi construído um muro entre vocês por conta de algum desentendimento. Talvez você desistiu de alguém da sua família. Talvez você chegou a dizer, eu não quero mais saber de fulano de tal. Fulano para mim morreu. Só que esse fulano talvez seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. A que ponto nós chegamos, não é mesmo? Hoje em dia as pessoas têm desistido muito fácil das famílias. As pessoas divorciam por besteira. A gente vê filho se levantando contra pai. A gente vê pai se levantando contra filho. A gente vê genro e sogra e sogro em pé de guerra. A gente vê irmãos matando uns aos outros. Misericórdia. Então, eu não sei como é que anda a sua casa. Eu não sei como é que anda o seu relacionamento familiar. Mas eu sei que Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que você não pode desistir da sua família. Então, eu quero dar alguns passos práticos sobre como a gente vai resolver o problema, sobre como a gente pode ter uma postura diferente, uma postura que agrada a Deus, uma postura que Deus espera da nossa parte. Amém? Você está preparado? Amém? Talvez vai doer um pouquinho, irmão, mas vai fazer bem. É igual aquela injeção que dói na hora, mas depois melhora. Então vamos continuar a leitura, versículo 4. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Até aqui, por enquanto. Sabe, quando alguma coisa acontece, quando algo grave acontece, uma das primeiras coisas que vem na nossa mente, que vem na mente do ser humano é: de quem é a culpa? Será que é problema? Será que é culpa do marido? Será que é culpa da esposa? Será que é o filho que andou aprontando?
Será que é a sogra, o cunhado? Quem que é o problemático nessa história? Quem foi que arrumou essa confusão? Quem foi que colocou a gente onde é que a gente está? O versículo 4 está falando aqui que aqueles homens ficaram arrasados. Eles ficaram amargurados. Eles choraram até não ter força para chorar, irmão. Nós estamos falando de homem de guerra, homem forte. E Davi também ficou angustiado. Talvez Davi, se sentindo culpado, falou assim: Senhor, eu trouxe esse pessoal para cá, não foi para ter esse fim, não. E sabe o que é pior que você se sentir culpado? Os outros te culpar. E foi exatamente o que aconteceu. Os homens falaram assim: sabe por que a gente está passando isso aqui? Porque foi o Davi que trouxe a gente para cá. Então a gente tem que dar um corretivo nele. Assim, então vamos apedrejar Davi, vamos fazer ele pagar pelo que a gente está passando. Meus irmãos, a mágoa é um veneno que você toma e espera que o outro morra. A mágoa só faz mal por quem a detém. Então, a pergunta que fica é: descobrir o culpado resolve o problema? Eles discutiram, não, a culpa, chegamos num denominador, a culpa é do Davi. Ia fazer com que as famílias voltassem para casa? Não. Então, a gente tem que evitar esse tipo de situação. E porque se a gente for olhar, todo mundo tem uma parcelinha de culpa. Davi era o líder, mas aqueles homens não foram obrigados a seguir Davi. Eles seguiram porque quiseram. Então eles estavam ali por livre e espontânea vontade. Então, há muitos culpados. E se a gente for avaliar no fundo dos nossos problemas, todos temos uma parcela de culpa. Sabe? Na maioria das vezes que eu atendo problemas familiares ou conjugais, eu chego à conclusão que não tem só um único culpado. Às vezes um dos cônjuges vacila, mas o outro foi negligente em algum aspecto. Às vezes o filho se rebela, mas porque às vezes não foi corrigido como deveria. Às vezes, sabe, numa discussão, as duas partes estão de ânimos exaltados. E o que dizer das práticas pecaminosas que são aprendidas pelos filhos, então, são ensinadas de pai para filho. Então, a hashtag mais adequada nessa situação é hashtag somos todos culpados. Até que Jesus entra na história. Porque quando Jesus entra na história, Romanos 8:1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, entenda uma coisa: se você está em Cristo Jesus, você não tem culpa. E se você levou os seus problemas diante de Jesus, não há mais culpado, porque Jesus levou sobre si toda culpa. Então, meus irmãos, se a gente for começar a analisar erros, nós somos todos pecadores. A Bíblia diz na carta aos Romanos que todos pecaram. Todos têm culpa no cartório. Todos cometemos erros, todos falhamos. Então ficar remoendo em cima dos erros, mas o fulano errou. Você também errou. E ficar remoendo em cima dos próprios erros também não vai te levar a lugar nenhum. O que a gente precisa, sabe o que é? Arrependimento e mudança de mentalidade. Nós precisamos olhar para frente. A gente precisa assim: Senhor, eu sei que eu tenho parcela de culpa, mas eu queria pedir perdão para o Senhor. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Sabe? Mais à frente nós vamos falar sobre isso durante esse mês.
Mas eu queria falar também um outro elemento que contribui para a atribuição de a culpa, que é a comparação. O Salmo 73, ele foi escrito por Asaf, não foi por Davi, não. Mas ele mostra um ambiente de comparação. Ele mostra um homem dizendo assim, olha só, Senhor, eu olhei para o ímpio e eu fiquei com inveja dele, porque o ímpio está prosperando e eu estou na miséria, eu estou passando por problema. Quando a gente começa a ir para a comparação, a gente começa a atribuir Deus como culpado. É como se você dissesse assim, está vendo, Deus? Culpa sua que eu estou aqui. É culpa sua que eu estou passando por esse problema. E quantas vezes a gente não tem pensamentos semelhantes? Quantas vezes a gente não pensa, Senhor, o que eu fiz para merecer isso aqui? Senhor, o que eu fiz para estar passando por provação? O que eu fiz, Senhor, para estar passando por essa luta toda? Mas esse tipo de sentimento, sabe o que é? Deixa eu te falar. É Satanás querendo te colocar contra Deus. Então repreende. Sabe? Diante de tudo isso, você fala assim, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a glória, Ele está sentado no alto, sublime trono, tendo todo o poder para mudar toda a situação. Sabe por quê? Porque Deus tem sempre um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Havia um propósito, por exemplo, na entrega do Filho unigênito de Deus. Porque é para isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui adorando ao Senhor. Há um propósito em cada adversidade que nós passamos. Talvez um dos propósitos que aqueles homens estavam passando por aquela dificuldade fosse para que eles pudessem valorizar a família. Talvez aqueles homens nunca tinham valorizado as esposas, os filhos como deveriam, porque nunca tinham pensado em perdê-los. Mas aquela ocasião fez eles refletirem. Aquela ocasião fez com que eles pensassem em como as coisas poderiam ser diferentes. Então agora a ficha tinha caído. Davi e seus homens estavam mal. E sabe, hoje o Senhor quer nos mostrar que ao invés de procurar culpados, nós podemos nos dirigir a quem levou toda a culpa e quem pode resolver qualquer problema. Quem tem poder para resolver qualquer problema. Quem pode verdadeiramente nos ajudar em qualquer situação. Então, não desistir da família consiste, em primeiro lugar, a deixar de procurar culpado. E, em segundo lugar, a levar os problemas a quem realmente pode resolver. Vamos continuar a leitura? Finalzinho do versículo 6. Diz assim, ó. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Preste atenção aqui. Mesmo sofrendo muito, mesmo muito abatido, mesmo em situação desesperadora, Davi demonstra dependência em Deus. E sabe, e é no momento de fragilidade que nós mostramos que nós confiamos de verdade no Senhor. É no momento de dificuldade que nós mostramos que o Senhor é o Rei das nossas vidas. O Senhor é que está no controle de tudo. E sabe, depender do Senhor é às vezes fazer até uma pergunta ridícula. Sabe, porque essa oração, ela chega a ser um tanto ridícula, você não acha não? Davi está dizendo, Senhor, e aí, como é que faz?
Minha família foi sequestrada, o senhor acha que eu tenho que ir atrás ou eu vou deixar como está? Não é ridículo isso? A resposta não é lógica. Mas para quem depende de Deus, ele não vive de acordo com a lógica, mas ele vive de acordo com a vontade de Deus. Então, de vez em quando, a gente tem que fazer umas perguntas dessa para Deus. De vez em quando, a gente tem que entrar no carro e falar assim, e aí, Deus, eu vou usar o mesmo caminho? Ou se eu tenho um caminho alternativo hoje? De vez em quando, a gente tem que falar assim, e aí, Deus, qual que é a palavra que o Senhor quer que eu entregue para o meu chefe? E aí, Deus, o que o Senhor está pretendendo fazer no dia de hoje? Quais são os seus planos? Sabe, a gente precisa pensar nisso. É como se Davi dissesse assim, e agora? Quem poderá nos defender? Brincadeiras à parte. Sabe? Quando a gente passa problema fora de casa, já viu? Você está no trabalho, está com problema. Está na escola, na faculdade, está com problema. Aí geralmente você desabafa em casa, não é mesmo? Antes de eu casar, se eu tinha um problema na rua, se eu tinha um problema na faculdade, qualquer lugar, eu chegava em casa e corria para o colo da mamãe. Ô mãe, foi difícil hoje. Ô mãe, eu preciso de ajuda. E olha que eu sou um pouco reservado nesse sentido. Às vezes, para tirar algumas coisas de mim, dá um pouquinho de trabalho. Hoje é diferente. Hoje eu desabafo com a minha esposa. Né? Às vezes, o jeito que eu entro em casa, ela já fala, ih, lá vem. Hoje o trabalho foi tenso. Ixi, hoje lá na igreja o bicho pegou. Eita. Mas e quando o problema é dentro de casa? E quando o nosso maior problema dorme conosco? E quando o problema é o cônjuge? E quando o problema é o filho, a filha? E quando o problema é o pai, a mãe? Quando o problema está mais perto que a gente imagina? Aí nós podemos conversar com o Pai Celestial. E aí nós podemos desabafar com o Senhor. E aí nós podemos levar para Ele, sabe? Sabe, nós podemos nos demonstrar vulneráveis diante dEle. Sabe, eu quero te lembrar que o Espírito Santo não é chamado de consolador à toa. Ele está à nossa disposição. Sabe aquela angústia que você guarda no coração? Sabe aquela culpa que você carrega há muito tempo? Sabe aquele trauma de infância? Sabe aquele problema que você acha que não tem solução? Você pode colocar ele diante do Espírito Santo. Você pode colocar assim, Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o Senhor pode me direcionar. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu sei que o Senhor pode me dar um colo. Eu sei que o Senhor pode me dar um ombro amigo. Eu sei que o Senhor pode ser o meu porto seguro. Porque Ele conhece. Ele te conhece mais do que você mesmo. Ele estava lá, Ele viu tudo o que aconteceu. Ele sabe. Ele ouve até aquelas orações que você não verbaliza, mas você ora no pensamento. Ele sabe, Ele conhece os seus sentimentos. Ele conhece o seu coração, Ele conhece os seus pensamentos. Ele sabe que às vezes você já pensou em desistir. Ele sabe que às vezes você já pensou em ir embora. Ele sabe que às vezes você já quis chutar o balde. Por quê? Porque Ele está com você. E além de consolador, Ele também é o nosso guia. Ou seja, é o Espírito Santo que nos revela a vontade do Pai. É o Espírito Santo que ministra aos nossos corações. Ele não nos dá apenas simples conselhos, mas Ele nos mostra a direção. É diferente. Sabe, em muitos momentos eu já me lancei diante do Senhor, falei assim, eu vou lá, mas eu vou porque eu tenho que ir, porque eu não sei se Deus vai poder me ajudar nessa hora, não. Eu não sei se tem solução para o problema que eu arrumei, sabe? E quando eu me lancei aos pés do Senhor, quando eu me mergulhei diante dEle, sabe? Depois parece que o Espírito Santo me envolveu de tal forma. E Ele ministrou meu coração. Eu falei, nossa, parece que o problema estava tão simples de ser resolvido.
Tudo que eu precisava era passar tempo com o Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz o seguinte: não estejais inquietos com coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas a Deus através das orações e súplicas com ações de graça. Sabe o dia que seu marido te der trabalho? Lança essa inquietação diante do Senhor. Sabe o dia que seu filho se comportar mal? Lança essa inquietação diante do Senhor. Sabe o dia que você discutir com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu genro, com sua nora, com o seu cunhado? Lança essa inquietação diante do Senhor. Sabe aquela briga com o seu irmão? Coloca isso diante do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes. Muitas vezes nós estamos andando angustiados. É porque nós estamos perdendo a oportunidade de desabafar com quem pode nos dar paz. Com quem pode nos dar novas perspectivas. Sabe? Muitas vezes a gente está querendo resolver o problema que só Deus pode resolver. Então, ao invés da gente tentar resolver com a força do nosso braço, que tal levar esse problema diante do Senhor? Que tal apresentar esse problema para o Senhor? A lição que a gente aprende com Davi é que nós podemos contar com o Espírito Santo. Nós podemos depender dele na situação mais crítica, no dia mais difícil. Ninguém melhor que ele para nos dar um consolo em meio ao sofrimento. Ninguém melhor que ele para nos dar ânimo e nos direcionar rumo à vitória. Sabe, seus amigos, você pode ter bons amigos. Você pode ter líderes cheios do Espírito Santo. Você pode ter pastores que te amam de verdade. Mas nenhum deles pode fazer por você o que o Espírito Santo pode fazer no seu coração e na sua mente. Então, a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo visite os nossos corações e as nossas mentes nessa noite. E que Ele leve toda a inquietação, que Ele leve tudo aquilo que está nos fazendo mal, para que nós possamos caminhar em direção à vontade do Senhor. Amém, irmãos? Então, você está conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, em primeiro lugar, a gente esquece esse negócio de procurar culpado. Em segundo lugar, a gente coloca o problema diante de Deus. E aí eu te pergunto, você já levou o seu problema para Deus? Porque talvez você já colocou o seu problema lá na rede social. Talvez você já desabafou lá no grupo da família. Talvez você já jogou uma indireta lá no Instagram. Talvez você já contou para sua vizinha. Talvez você já contou para o seu amigo, para o seu líder, para o seu pastor. Mas a pergunta que eu quero fazer hoje é, você já contou para Deus? Você já levou esse problema diante de Deus? Porque é isso que Ele está esperando. Ele está à sua disposição, pronto para te ajudar, pronto para te preparar para o próximo passo. E qual que é o próximo passo, hein, pastor? É lutar pela nossa família. Vamos continuar a leitura, versículo 9. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram para trás, porque não puderam passar o ribeiro de Besor de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou, quem você é e de onde você vem? Um moço egípcio respondeu, sou servo de uma amalequita. E meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá e o lado sul de Calebe e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou, você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu, jure por Deus que não vai me matar nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. E eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região,
comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Sabe? O ponto importante é que nós não podemos ser negligentes. Nós temos que, sim, entender que nós não precisamos ir para o caça às bruxas, ficar procurando culpado. Nós precisamos, sim, apresentar o nosso problema diante de Deus. Mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos lutar pela nossa família. Nós precisamos correr atrás do prejuízo. Nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar. O versículo 9 em diante vai dizer que Davi e seus homens vão atrás do prejuízo. Eles param de chorar, falam assim, já deu de chorar. Agora vamos agir. Agora vamos trabalhar. Agora vamos batalhar pela nossa família. Agora vamos à luta. Sabe, existem pessoas que choram, clamam, mas ficam de braço cruzado. E eu quero dizer o seguinte, oração sem ação não adianta nada. Eu tenho que orar, mas eu também tenho que agir. Pastor, eu estou orando para Deus me dar um emprego. Já distribuiu o currículo? Não. Pastor, eu estou orando para Deus mudar o meu marido. E aí, o que você tem feito de diferente na sua casa? Nada. Então, pastor, eu estou orando para Deus salvar o meu filho. Você está pregando para ele? Não. Irmãos, a ação é fruto da direção que o Espírito Santo nos dá, além de um ato de fé. Moisés orava, mas quando Deus fala assim, marchando, ele ia marchar. Da mesma forma, Davi orava, pedia a direção de Deus, e na hora que Deus falou assim, você vai ser vitorioso. Ele, então tá bom, então vamos lutar, então vamos batalhar. Às vezes Deus já falou com você assim, eu vou te dar vitória naquela área, e você falou, então tá bom, Deus vai dar vitória, eu vou descansar. Não é para descansar não, é para se colocar em posição de batalha, é para seguir em frente, é para fazer a sua parte. Então, talvez Deus só está esperando você começar a agir, para Ele fazer o resto. E para a gente começar a agir, a gente não pode olhar para as circunstâncias, para os obstáculos, e muito menos para o próximo. Você acha que eles estavam lutando em prol de 600 famílias perfeitas? Talvez para alguns daqueles homens, sequestrar a esposa era um livramento, irmão. Talvez tinha ali uns filhos que eram rebeldes, assim, que bom que levaram, nem vou atrás. Mas não. Nós estamos falando de família. Então, sabe, você está achando que não tinha, às vezes, uma cunhada chata no meio do pacote? Não, eu perco a esposa, mas eu perco a cunhada também, glória a Deus. É claro que não, meus irmãos. Sabe, existiam problemas, mas os homens foram à luta, sabe por quê? Porque sempre vale a pena lutar pela família. Eu vou repetir. Sempre vale a pena lutar pela família. Independente de quem eles são. Independente do que eles fizeram. Independente do temperamento, da personalidade. Por quê? Porque a família faz parte do projeto de Deus para nós aqui na terra. Pastor, mas o senhor não conhece meu pai? Eu conheço o Pai Celestial que pode transformar o seu pai aqui da terra. Pastor, é que o senhor não sabe que o meu marido... eu conheço o Pai Celestial que pode mudar o seu marido. Pastor, o senhor não sabe o que o meu filho falou? Eu conheço um Deus que perdoa e lança todas as coisas no mar do esquecimento e dá vida nova àqueles que nele buscam. Então, meus irmãos, talvez, ao longo da sua caminhada cristã, você tenha se sentido incompleto ou incompleta, justamente porque está faltando alguém. Irmãos, talvez o culto tenha sido maravilhoso, mas seria melhor se o seu marido estivesse aqui.
Seria melhor se sua esposa estivesse aqui. Seria melhor se seus filhos estivessem aqui. Seria melhor se os seus pais estivessem aqui. Se eles estivessem no caminho do Senhor. Quantas pessoas não gostariam de ver toda a família aqui? Então isso vale também você que tem a sua família na presença de Deus, sabe? Louve ao Senhor por isso. Isso é uma grande dádiva. Você não sabe o presente que Deus tem te dado. Sabe? E quanto àqueles que não têm, nós vamos lutar pelas famílias deles também. Porque quando nós lutamos pelas famílias, Deus renova as nossas forças. Davi e os seus homens estavam numa guerra, tinha viajado 3 dias. Eles estavam cansados, assim, mas nós não vamos lutar uma guerra qualquer. Nós vamos batalhar pelas nossas famílias. Sabe, e no meio do caminho ficou 200 para trás. Não tem problema. Se o meu irmão não consegue lutar pela família dele, eu vou lutar pela família dele, porque ele também é da minha família. Porque ele também é de casa. Sabe, muita gente desiste, porque fala assim, sabe uma coisa? Qualquer um no meu lugar teria desistido, pastor. Eu falei, você não. Porque Deus não te chamou para desistir. Tem pessoas olhando ao redor e falam assim, eu não tenho nada que me motive a lutar. Você tem, então olha para cima, porque você vai descobrir o motivo que você tem para lutar. Eu já vi muita gente parar de lutar pelo pai, pela mãe, pelo irmão, simplesmente porque, pastor, cansei de sofrer, cansei de insistir, cansei de me decepcionar. Mas sabe de uma coisa? Quantas vezes nós também já decepcionamos o Senhor? Quantas vezes nós fizemos promessas e nós não cumprimos? Quantas vezes nós se rebelamos contra Deus? E Ele não desistiu de nós. Ele continua nos perdoando. Ele continua cuidando de nós. Ele continua dando livramento. Ele continua recebendo a nossa adoração. Ele continua recebendo o nosso culto. Ele continua falando conosco. Porque Deus não desistiu de nós. Então nós temos alimento, nós temos inspiração para também não desistir da nossa família. Para também não desistir daqueles que nós amamos. Para também não desistir daqueles que têm o mesmo sangue que nós. Não só esses, mas também pelas famílias daqueles que nós amamos. Porque aqui é todo mundo irmão, né? E aí, irmão? E aí, irmã? Então, você já parou para pensar que tem alguns irmãos que queriam muito que seus familiares estivessem aqui? E o que nós temos feito por eles? Nós começamos uma consagração essa semana. De verdade, você orou pelas famílias dessa igreja? De verdade, você orou pelos filhos desviados? Pelos maridos que ainda não se converteram? Pelos pais que aqui não estão? Porque foi para isso que o Senhor nos chamou para fazer. Isso é viver em unidade. Isso é viver em comunhão. É batalhar as batalhas uns dos outros. E todavia, até para batalhar essas batalhas, nós precisamos também de um direcionamento, de um discernimento da parte do Senhor. Por que eu digo isso? Porque eu já vi muito pai bem intencionado, muito filho bem intencionado se precipitar. E muitas vezes eles se precipitam porque estão com o coração carregado de amargura, de ódio, de raiva. E isso altera os seus pensamentos, e isso faz com que eles ajam de maneira desesperadora. Imagina Davi, aqueles homens estavam com raiva, estavam amargurados. E no meio do caminho eles encontram um homem lá, um qualquer, e falam assim, esse cara aqui, não, vamos cuidar dele. Não tem tempo para cuidar dos outros, não, a gente tem que cuidar da nossa família. Não, Davi, vamos cuidar dele.
Deu comida, deu alimento. Na hora que o cara recobrou o ânimo, falou, não, a gente colocou fogo em Ziclague, falou, vamos matar esse cara agora. Não, ele que vai levar a gente até o destino. E aí eles chegaram lá e encontraram o bando. E se fosse eu e você, cheio de ódio no coração, cheio de amargura, sabe o que a gente ia fazer? Encontramos, vamos para cima, vamos resolver o problema, vamos levantar a espada e vamos para cima. Mas Davi falou, o texto diz que no crepúsculo eles atacaram. Sabe? Tem a hora certa de agir. Tem a hora certa de falar. Tem a maneira certa de agir. E nós precisamos buscar isso no Senhor. Porque às vezes os sentimentos nos confundem. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Muitas vezes, no calor do momento, a gente acaba exagerando na dose. Mas aí a gente tem que lembrar por que a gente está lutando. A gente tem que lembrar qual que é o nosso objetivo. Qual que é o seu objetivo dentro da sua casa? O que você espera da sua família? Que Deus te dê sabedoria, sabe, para você agir no momento certo e da maneira certa. Deus já disse para Davi que ele ia ser vencedor. Mas Davi sabia que não seria de qualquer jeito. Então talvez Deus já falou, eu vou converter seu parente, você está lá, seu sem vergonha. Não sei o que não. Muda a estratégia. Trata ele com amor. Fala com ele ou com ela com sabedoria. Peça direção. A palavra de Deus diz que se nós sentimos falta de sabedoria, peça a Deus que Ele nos dá sabedoria para falar, para agir. Então Ele vai te mostrar a hora certa de agir, a hora certa de falar, a hora certa de se posicionar. Eu gosto de imaginar Deus reagindo a algumas coisas, sabe? Eu fico pensando Deus olhando e falando assim, rapaz, esse pessoal fez tudo certinho, ó. Parou de procurar culpado, trouxe o problema para mim, foi atrás, mas agiram na hora certa. Então não tem como eu não abençoar eles, não. Da mesma forma, eu quero profetizar na sua vida hoje. Que se você parar de ficar procurando culpado, que você levar o seu problema para Deus, se você se dispor a lutar pela sua família e você buscar sabedoria de Deus, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai restaurar a sua família, Deus vai escrever uma nova história dentro dos seus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar, vamos finalizar a leitura, versículo 18. Assim, Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Aleluia. Irmãos, Deus trouxe uma restauração por completo na casa de Davi. Eu não sei o que o inimigo levou da sua casa. Eu não sei o que ficou perdido no meio do caminho. Eu não sei qual que é a sua queixa. Sabe, mas eu conheço um Deus que pode restaurar todas as coisas. Eu conheço um Deus que pode fazer com que as coisas sejam diferentes. Aquela história tinha tudo para ser triste. Seria uma tragédia, 600 famílias foram destruídas. Mas agora elas falam de um grande milagre. Deus não restaurou só uma família, Deus restaurou 600. E como eu disse, Deus pode restaurar a sua família hoje. Você crê nisso, amém? Então vamos ficar de pé para a gente encerrar. Aleluia.
Você ainda lembra dos passos? Você lembra da trajetória? Primeiro, para de procurar culpado. Segundo, leva o problema para Deus. Terceiro, lute pela sua família. Quarto, não se precipite. E então, você vai ver o milagre de Deus na sua casa. Você vai ver o milagre de Deus na sua família. E eu queria perguntar, em que momento da batalha você está? Será que você ainda está procurando culpado? Não, pastor, já passei dessa fase. Você já levou o seu problema para Deus? Senão você pode trazer hoje. Você pode chegar e falar assim, Senhor, está aqui, ó. Agora o Senhor me ajuda. Será que você já começou a batalhar, já fazer a sua parte? Ou será que em algum momento você se precipitou? Deixa eu te falar. O dia que você pensar em desistir da sua família, pensa o seguinte: Deus não desistiu de mim e de você, mas enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio ao mundo para morrer por causa do nosso pecado. Então ele também não desistiu de mim e de você. Então, o Senhor batalhou por nós, para que nós também pudéssemos batalhar pelas nossas famílias. Você crê nisso? Então, nesse momento, eu queria orar com você. Aleluia. Eu queria orar com você e eu queria fazer um convite nessa noite. Primeiro, eu preciso fazer um convite. Será que tem alguém hoje que quer voltar para Jesus? Será que tem alguém hoje que quer voltar para a casa do Pai? Ou alguém que quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Se tiver esse convite, é para você. Se tiver, eu queria que você levantasse a sua mão. Nós queremos te conhecer. Nós somos todos de casa. Glória a Deus. Mas agora eu tenho um segundo convite. Talvez enquanto eu falava, Deus começou a lembrar de alguém. Talvez é alguém bem próximo. Talvez é o papai, a mamãe, é o seu irmão, é o seu filho. Ou talvez é alguém um pouquinho mais longe, assim, sabe? O cunhado, o sogro, a sogra, o genro, a nora. Ou talvez é aquele tio distante, aquele primo distante, mas se Deus te fez lembrar dele, é porque Deus não quer que você desista dele ou dela. Deus quer que você lute pela sua família. Então, eu vou fazer um convite simples. Se você lembrou de alguém, se Deus te incomodou em algum sentido, enquanto eu falava, enquanto eu pregava, eu queria te pedir para vir aqui à frente. Nós vamos orar, todos nós. Sabe, eu tenho familiares que eu preciso lutar mais por eles. Sabe, eu tenho. E eu sei que eu não estou sozinho nessa. Então hoje é dia de nós nos lançarmos diante do Senhor. Hoje é o dia de nós chegarmos diante de Deus e falar assim, Senhor, cuida da minha casa, Senhor. Senhor, cuida da minha família, Senhor. Ó, Senhor, o problema é meu, mas eu preciso da sua ajuda. Sabe, será que tem alguém na sua casa que ainda não foi salvo? Será que tem alguém na sua casa que ainda anda afastado dos caminhos do Senhor? Então é por eles agora que nós vamos interceder. É para ele que agora que nós vamos orar para ela, para que Deus possa visitá-los e que eles possam sim se render aos pés do Senhor Jesus. Não vamos desistir da nossa família. Aleluia. Eu quero orar junto com você nesse momento. Você que está aí atrás, estende as mãos para cá. Você que está aqui na frente, fique à vontade. Mas se derrame diante do Senhor agora. Senhor, nesse momento, Senhor, nós nos lançamos diante do seu altar. Porque nós entendemos que nós não podemos desistir das nossas famílias, Senhor. Ó Senhor, nós queremos viver um tempo de restauração. Ó Senhor, os teus filhos estão diante de ti agora, lembrando de filhos, de pais, de cônjuge, de irmãos, talvez de outros familiares, sejam eles cunhados, sogro, sogra, genro, nora, primo, tio, mas que todos, Senhor, que são alvos do seu amor, porque nós sabemos que o Senhor quer salvar todos. Então, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, Senhor, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazer.
Então, Senhor, nos ajude. Nos dê sabedoria, Senhor. Ó Senhor, renova as nossas forças, para que nós possamos lutar pelas nossas famílias, para que nós possamos, sim, Senhor, ser uma voz do Senhor dentro da nossa casa, dentro da vida dos nossos familiares. Sim, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos reveste, Senhor, da tua graça, do teu amor. Nós pedimos agora que todo rancor, que toda mágoa caia por terra, em nome de Jesus. E que nós possamos, sim, Senhor, viver um tempo de restauração. Que nós possamos, sim, Senhor, viver um tempo de milagres. E que nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós queremos profetizar a salvação, a reconciliação. Nós profetizamos a cura, o renovo da tua parte nessa noite, Senhor. Visita cada lar, visita cada família, Senhor. E nos dê sabedoria para falar na hora certa, para falar a coisa certa, para agir na hora certa e do jeito certo. Sim, Senhor, nos ajude nessa noite. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar. Você pode glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus nessa noite.